Voltamos com Marcelo Neri. Em julho de 2019, a Alerj realizou a primeira audiência pública da Frente Parlamentar de Desburocratização. Durante o encontro, um dos painéis apresentados foi sobre regularização fundiária e os impactos da simplificação para os pequenos negócios. Voltando a esse tema, qual a importância, de ter o título da terra, a posse, para os pequenos negócios, para os microempreendedores? Quer dizer, primeiro, esse efeito que vale para todo mundo, inclusive os microempreendedores, de ter o seu principal ativo reconhecido, servir como colateral, como garantia no mercado de crédito, tudo isso talvez seja o efeito principal. Além disso, o direito de propriedade que as pesquisas mostram tem um valor subjetivo nas pessoas, é um dos serviços mais básicos da cidadania, junto com a alimentação, é a moradia. Então, o que as pesquisas subjetivas mostram é que as pessoas que têm a casa própria, elas apresentam níveis de felicidade, reportam muito maiores. Então, é um direito e isso traz bem-estar para as pessoas. Mas tem um terceiro canal, que é o terceiro na geração de renda. Quer dizer, se eu pegar os contas próprias aqui no estado do Rio, 21% fazem negócio nas suas próprias casas, assim, é o local de trabalho. E quando você vai ver isso, por exemplo, para as mulheres, para as mães que têm pequenos negócios, isso ainda é maior, é 38%, 40%, porque elas têm que estar mais próximo dos filhos, etc., da família. Então, eu diria que é um canal privilegiado de geração de renda, porque em muitos casos o negócio e a moradia se confundem. Agora, a gente sabe que essa questão da não regularidade, da informalidade, ela não está só na classe mais baixa. Isso existe em todos os estratos da população. Como é que isso se comporta? E há diferenças entre a não formalização nas áreas mais abastadas da sociedade e nas áreas mais carentes? Há formas diferentes, assim, às vezes, vamos dizer, são formas, vamos dizer, uma irregularidade fundiária na alta renda, ela não tem as mesmas características do que nas comunidades, existem diferenças, mas acho que tem uma característica muito interessante ligada a esse ponto, que é o fato de, quer dizer, que domicílios menores, eles são relativamente mais valorizados, por exemplo. Se eu tiver moradia, vamos dizer, equivalente, um apartamento de 5 quartos, equivalente ao valor a 3 kitnets, essas 3 kitnets, elas valem mais em termos de aluguel. Então, dos raros casos em que o valor do ativo na mão dos pobres vale mais. Então, que é uma oportunidade rara, quer dizer, os pobres moram em moradias com muitas precariedades em geral, mas que uma política como essa pode, de alguma forma, instantaneamente aumentar o poder de mercado deles, ajudar os pequenos negócios, e esse efeito vai ser mais forte neles do que no caso de pessoas de renda mais alta. Então, por exemplo, se eu pegar um apartamento dos 25% mais ricos, a moradia, você precisa de 120 meses para recuperar o valor do imóvel em termos de aluguel. Numa moradia dos 25% mais pobres é 150 meses. Então ela vale mais, e eu acho que essa é uma característica interessante. Agora, em relação a essa questão da violência, né, que também é um tema muito importante, quer dizer, a gente já viu casos recentes no Rio das milícias dominando regiões e construindo imóveis que, enfim, não tem nem tem habites, etc. e tal. Como reverter isso? Quer dizer, porque aí também com clareza você vê que o domínio do território também gera a possibilidade de gerar risco para a população, né? Claro. Quer dizer, tem um pouco uma imagem reversa disso na época das UPPs. A gente fez uma pesquisa e mostrou que, quando elas estavam na ascendente, você teve não só um ganho de capital mais forte nas comunidades contempladas pela UPP, existem alguns outros estudos que apontam nessa direção. Agora, de uma maneira geral, a gente tem que... o processo de regulação fundiária não pode sinalizar, favorecer novas invasões, senão a gente vai diminuir e não aumentar o direito de propriedade das pessoas. E aqui no Rio de Janeiro você tem comunidades
que são dominadas pelo tráfico, por milícias, mas o ponto é que talvez a regularização fundiária ela ajude o poder de barganha de uma pessoa nessas comunidades. É melhor estar nessa situação do que não ter nenhum direito de propriedade, mas há que tomar cuidado para não sinalizar para invasões e é preciso dar conta desses fenômenos de milícia, de traficantes, etc., onde a estratégia é uma estratégia de domínio territorial. Agora, dentro dessa questão da política, é muito claro que a burocracia ela também acaba sendo impeditivo para que essa regularização aconteça completamente, né? E aí as pessoas também aceitarem não terem todo o documento, mas porque elas querem ter pelo menos a posse daquele espaço durante enfim, por uma questão de pressa também, de querer ter a sua propriedade. Como reverter essa situação, né? Quer dizer, existe algum caminho? Porque passa também por uma educação, né, da população a respeito de não tolerar esse tipo de informalidade. Quando você, a partir de, acho que 2004, 2005, começou a ter alienação fiduciária, então as famílias podem oferecer como garantia o seu própria moradia, não precisa ser um segundo imóvel. Isso, de alguma forma, gerou um boom no mercado de crédito. É preciso a gente fazer uma escolha. Se você quer ter direito de propriedade, se quer ter o valor completo da sua moradia, ela tem que ser regular. Se ela não for regular, você vai perder uma parte do seu capital, ele vai estar morto, na linguagem do De Soto. Então, o que a regularização fundiária faz ela faz com que o valor do capital floresça na mão dos pobres. Então, eu tive, há uns anos atrás, fazendo avaliações pelo Peru, avaliações de microcrédito, visitei algumas das experiências que nos anos 90 se fez regularização fundiária, e a gente vê que houve um progresso incrível nessas áreas, porque de fato é uma política que você vai na base da distribuição e dá ativo, e o ativo mais importante para as famílias mais pobres. E aí a reversão fica mais difícil, né? E a reversão fica mais difícil, mas é um processo pedagógico. Por isso que eu acho que talvez a gente não tenha que tentar acertar na escala do problema. Acho que pilotos são muito importantes, porque existem questões, vamos dizer, de aprendizado, de burocracia, etc., como se fazer. Eu acho que é importante, mas acho que até nessa revisão que está se falando agora dessa regularização fundiária, da legislação, acho que é importante aprender um pouco no que foi feito. Existem algumas experiências em São Paulo, etc. Eu acho que eu gostaria de ver alguma coisa implementada no Rio, coisa que eu ainda não vi nessas bases. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.